Senhores ministros, vamos dar início à Luiz 22ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 4 de agosto de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras e vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Goné Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 51 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Antes de iniciarmos o primeiro processo de pauta, eu gostaria de me dirigir às suas excelências, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores que nos assistem. É com imensa satisfação que eu anuncio o lançamento do primeiro número da Revista Suprema, que é uma revista de estudos constitucionais. Trata-se de um periódico científico pioneiro no Supremo Tribunal Federal e tem como missão instituir um espaço de troca de conhecimentos de elevado valor inovativo com a publicação de artigos, traduções, resenhas, entrevistas, textos inéditos e originais de temática interdisciplinar. A Suprema Revista pretende ser referência na difusão do saber jurídico, inserindo o Supremo Tribunal Federal nas principais redes de produção científica, nacionais e internacionais. O lançamento que hoje se realiza fortalece a ideia de que as instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Essa via de comunicação se faz presente justamente por meio da publicação de estudos que tragam oxigenação aos debates jurídicos do país. Nesse primeiro número eu exibo, todos têm, os ministros que estão presentes, todos têm esse primeiro número da Revista Suprema, conta com 12 escritos, artigos, por 19 autoras e autores nacionais e estrangeiros que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje virtualmente para o lançamento da revista. E, por essa razão, eu congratulo-os nominalmente. Queria manifestar o nosso agradecimento ao doutor Virgílio Afonso da Silva, doutora Helena Gulaieva, Ana Carolina Lopes Oslo, Kátia Koziski, Gislene Aparecida dos Santos, Fernando Fagundes Ferreira, Juliano Souza de Albuquerque, Maranhão, Juliana Abruzio Florencio, Marco Almada, professora, estimada amiga Tereza Arruda Alvim, Fábio Vitor da Fonte Monerá, Fabiana Luci de Oliveira, Rafael Maffei Rabelo Queiroz, Kevin Davis, Mariana Pargendler, Rogério Bastos Arantes, Alonso Freire, Juliana Fonseca Pontes, Loiano Prado Verbicaro. Destaco e ressalto que a Suprema adota, desde a sua gênese, os necessários parâmetros técnicos de editoração de revistas científicas nos rigorosos requisitos fundamentais estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.
Um dos pilares mais relevantes do processo de editoração da Suprema diz respeito ao mecanismo de avaliação Double Blind Peer Reviews, duplo cego por pares, internacionalmente reconhecido. Nesse método, a identidade de autores e pareceristas é mantida em sigilo, a fim de garantir que a análise do artigo submetido recaia exclusivamente sobre o conteúdo do trabalho. Importante ressaltar ainda que todos os pareceristas da Suprema têm titulação mínima de doutorado. Além dos artigos aprovados, a revista também visa a publicação de tradução de relevantes textos científicos estrangeiros, resenhas de livros e entrevistas com eminentes personalidades do meio jurídico. Ademais, poderão ser lançados dossiês temáticos elaborados pela equipe editorial ou mesmo por pesquisadores convidados. Nossos conselhos editorial e científico têm auxiliado na tomada qualificada de decisões quanto aos rumos do periódico. Eles são compostos de acadêmicos e personalidades de alto renome nos seus respectivos campos de atuação, oriundos de diversas instituições de ensino e localidades nacionais e internacionais, todos motivados a contribuir com esse ambiente de proliferação positiva de ideias. Ainda no Mister se faz ressaltar que a revista surge com o objetivo de colaborar com a consolidação de uma sociedade inclusiva, justa e bem informada. Nesse contexto, a Suprema, esse nosso primeiro periódico científico, carrega consigo os valores descritos na Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações Unidas, comprometendo-se com a inclusão da diversidade de gênero e de raça em seu conteúdo e também na composição do corpo editorial e de parecerista. Basta lembrar o número inaugural da Suprema para entender os valores que ela cultiva. Inclusive, aproveitamos o lançamento oficial da Suprema para também anunciarmos o segundo edital de chamamento de artigos para o seu próximo número. Dessa vez, além dos artigos de fluxo contínuo, também serão recebidos artigos que tratem da atuação das instituições no enfrentamento à pandemia da Covid-19. É importante que nosso periódico, ao mesmo tempo em que constitua uma ferramenta de veiculação de informações e dados, seja capaz de articular e fomentar debates atuais. Esperamos que a Suprema, Revista de Estudos Constitucionais, participe cada vez mais do processo de trocas de ideias e de evolução do campo jurídico e de suas instituições. E, por isso, convido a todos os estudiosos do direito e de áreas afins para conhecê-la a miúde, a Revista Suprema. O primeiro número deste periódico encontra-se gratuitamente disponível em página dedicada do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Reitero meus parabéns às autoras e autores aqui mencionados, aos membros dos conselhos editoriais e científicos e às servidoras e aos servidores desta Corte, que não mediram esforços para a concretização dessa iniciativa pioneira de diálogo do Supremo Tribunal Federal com a comunidade científica. Muito obrigado a todos, em meu nome e em nome de todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Superada essa fase preliminar e agradecendo a presença de todos aqui no nosso ambiente virtual,
eu peço licença para iniciarmos os nossos trabalhos profissionais, apregoando o primeiro processo da pauta do dia de hoje, que trata de um tema extremamente instigante, que é a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. É o recurso extraordinário 1307-334, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que tem a palavra para o relatório, porquanto teremos sustentações orais das partes interessadas e de amite curia. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, já parabenizando pelo lançamento da Revista Suprema, do Supremo Tribunal Federal, por essa importante iniciativa acadêmica no mundo da jurisdição constitucional. Presidente, aqui trata-se, cumprimento, antes de iniciar, cumprimento também nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, ministros, o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e todos os advogados que farão sustentações orais, e vejo aqui na nossa tribuna virtual, doutor Sérgio, doutor Rafael, doutor Adimar, doutor Rubens, doutor Ari, doutor Fábio. Presidente, trata-se de recurso extraordinário, ter posto face da acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute a penhorabilidade do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do único imóvel pertencente ao fiador de contrato de locação comercial, determinada na fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança de aluguel. O fiador alega desacerto da decisão que determinou a penhora de seu bem de família pelos seguintes fundamentos: a constituição do único imóvel do fiador de contrato de locação comercial violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, bem como o direito constitucional à moradia. Declaração de fiador firmada em contrato de locação não pode se sobrepor ao direito fundamental à moradia. A importância do direito à moradia é tamanha, diz o fiador, é tamanha que o bem de família do locatário permanece protegido, havendo evidente disparidade na penhorabilidade do imóvel do fiador. E aponta, julgado dessa corte, que fez a distinção entre a locação residencial e a locação comercial. Essa, em verdade, presidente, a importância do julgamento dessa repercussão geral, desse recurso extraordinário, é para se verificar exatamente se há ou não distinção em relação a tema já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pela possibilidade de penhora no caso de pen de fiador na locação residencial. Em virtude de algumas decisões de turmas e decisões monocráticas fazendo essa distinção, entendi por bem trazer a plenário para analisar essa questão. No mérito, em pauta, aqui também afirma que a decisão dessa corte exatamente nesse caso, no RS 605-709, foi isolada e não teria o condão de afastar o julgamento feito em repercussão geral, que exceptua o bem de família, possibilita aqui a penhorabilidade de forma genérica no caso de contrato de locação, sem fazer distinção entre locação residencial ou locação comercial. Houve o reconhecimento pelo plenário virtual dessa Suprema Corte, como disse, diante da multiplicidade de recursos e da necessidade de ser mais claro se há ou não essa distinção, houve o reconhecimento da repercussão geral, no seguinte sentido: contrato de locação de imóvel comercial, bem de família,
do fiador, penhorabilidade, tema 295, RS 612 360, distingue-se fiança dada em locação residencial, multiplicidade de recurso, extraordinário, relevância da questão constitucional. Diversos amicicuri solicitaram o ingresso, vários foram deferidos, inclusive presentes hoje para se manifestar. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer com manifestação pelo provimento do recurso extraordinário, entendendo pelo distingue-se, ou seja, aqui propondo tese de repercussão geral pela impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, diferentemente do contrato de locação residencial. É o relatório, presidente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes, pelo relatório minucioso, porém sucinto. Então, convido para assumir a tribuna pelo recorrente, José Fernando Nelber, o doutor Rafael Maestrello Silvestrini, que disporá do tempo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Quero desejar uma boa tarde a vossas excelências, na pessoa do excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, aos colegas advogados que acompanham o julgamento e aos demais serventuários da Corte. É uma honra estar aqui presente perante a essa mais elevada Corte do país e a vossas excelências e nessa oportunidade defender pelo provimento desse recurso extraordinário, onde buscamos o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família de propriedade do fiador de contrato de locação comercial. Como destacamos em nosso recurso extraordinário, tal qual como foi reconhecida sua repercussão geral, pela aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, como uma fonte de outros inúmeros valores, sejam eles morais e éticos. Nas palavras aqui do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, em uma de suas palestras que tive a oportunidade de acompanhar, ele destaca pela contemporaneidade do que é atribuída ao princípio da dignidade da pessoa humana, que muitas vezes tem seu uso indiscriminado, onde lados opostos se valem deste princípio para defenderem suas posições. Destaco aqui, por exemplo, a dignidade do morador, que tem seu único imóvel penhorado, em face da dignidade do proprietário de uma sala comercial que busca pelo aluguel. E aqui nessa seara, devemos sopesar pela prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito constitucional à moradia, que é positivado nos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal como um direito fundamental de segunda geração. Direitos fundamentais estes, como conhecemos e sabemos, possuem seus princípios bases na Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, servindo o princípio da igualdade como baliza fundamental do direito constitucional à moradia. Excelências, em contrapartida a esse direito social e constitucional à moradia, temos a prova do interesse comercial que permeia o recurso, como, por exemplo, pelos amicuri aqui presentes, onde queremos sua habilitação, como sendo eles as grandes associações e confederações do setor imobiliário do país. Devemos, nesse ponto, frisar que não podemos subjugar e penhorar o direito à moradia em contratos que pesem e versem sobre a iniciativa privada, como é o caso das locações comerciais. Nesse raciocínio, o direito fundamental à moradia, o direito constitucional à moradia, igualmente considerado como cláusula pétrea, tem sua aplicabilidade imediata. Eu gostaria de citar aqui também, excelências, alguns diplomas internacionais que também prevêem o direito à moradia. Sendo eles o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, também de 1966, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, também de 65,
e a Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Assim, entendemos que o direito à moradia ele deve se sobrepor a um processo executório de um aluguel comercial, sob pena aqui de estarmos infringindo e deixando em segundo plano inúmeras conquistas sociais que foram advindas ao longo dos anos e a duras penas da sociedade. Em pauta, recurso extraordinário destacando também uma eventual modulação de efeitos pode ser ocorrida desse julgamento, né? E, para tanto, existe a previsão legal do artigo 40 da Lei 8.245, que é a Lei de Locação, que prevê a possibilidade para substituição de garantia, que é ofertada em contrato de locação. E assim as partes contratantes têm o livre poder e a livre iniciativa de eventual troca, substituição das garantias aí existentes no contrato. Então, vemos a controvérsia, como o senhor excelentíssimo relator destacou, princípio da dignidade da pessoa humana, proteção à família, direito constitucional à moradia de um lado, iniciativa privada de outro lado, devendo prevalecer o direito à moradia e assim o direito constitucional. E finalizando, excelência, não vou tomar mais o tempo, reiteramos aqui pelo total provimento do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a imperabilidade do bem de família, da propriedade do fiador de contrato de locação comercial. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Rafael Mastrello. Agora convido para assumir a tribuna, que falará pelo recorrido, Renato Gildo Primazzi Júnior, da Assessoria Comercial EPP, doutor Admar Gonzaga. Precisa liberar o som, doutor Admar. Ministro Luiz Sim, Vossa Excelência me escuta? Me ouve? Muito bem. O advogado aparece em tela, ao fundo parede clara e um quadro. Cumprimento Vossas Excelências, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, nobre relator, senhor procurador-geral da República. Como já aqui foi tratado, o objeto do presente extraordinário é saber se constitucional a penhora do bem de família de fiador em contratos de locação de imóvel comercial. É verificar a compatibilidade, então, do inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009, de 90, com o artigo 6º da Constituição. Antes de adentrar ao mérito, porém, excelências, eu gostaria de destacar algumas características do caso em análise. Isso é muito importante me parece, para o deslinde da questão. Renato Gil Primazzi Júnior, assessoria comercial, ora recorrido, propôs ação de despejo acumulada com cobrança em desfavor da empresa Tairesfer Artefatos de Borracha e Plástico e seus fiadores. Indispensável destacar ainda, excelências, que o recorrente é o principal sócio da empresa beneficiária da fiança, conforme certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que está nos autos. Trata-se, portanto, excelências, de pessoa de fiança prestada pelo próprio beneficiário da garantia, ou seja, de livre-arbítrio, de livre vontade, ele deu o seu bem em garantia para atuar no ramo comercial. E essa situação, excelências, é importante aqui destacar, ela se repete em 90% dos contratos de locação comercial. 90% dos contratos de locação comercial. E durante a fase de cumprimento de sentença, o recorrente vai lá e impugna a penhora. A tese foi rejeitada, a decisão posteriormente agravada, e o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou, a nosso ver, que a lei não faz distinção entre essas modalidades de locação residencial e comercial. Daí o presente recurso extraordinário,
cuja repercussão geral foi assentada com o fim de uniformizar a jurisprudência para essa modalidade de contrato de locação. Também é importante rememorar, Excelências, com todo respeito aqui, eu sei que Vossa Excelência sabe muito bem da evolução jurisprudencial da matéria, mas para a localização da questão, em 1991 foi editada a Lei de Locações 8.245, que foi concebida como um verdadeiro marco na promoção do mercado de locação. Seu artigo 37 disciplinou 4 modalidades de contratos, de garantias nos contratos de locação: caução, fiança, seguro de fiança e cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Também alterou a lei da impenhorabilidade do bem de família para assegurar a penhorabilidade. E o STJ, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, editou a súmula número 549, assentando que é válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação sem o distinguish. Neste excelso Tribunal, Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da penhora já foi afirmada nos recursos extraordinários da relatoria do ministro César Peluso, 407.688, e reafirmada no recurso extraordinário 612.360 da relatoria da ministra Ellen Grace, já sob a sistemática da repercussão geral, assentado como tema 295. Nesses precedentes, Excelência, não se fez qualquer distinção sobre a modalidade locatícia, quando da análise da compatibilidade da Lei 8.009 com o artigo 6º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 26. Vale recordar, além disso, Excelências, o julgamento do recurso extraordinário 605.709, que ficou como redatora do acordo, a eminente ministra Rosa Weber, que foi utilizado para a contestação do recorrente. Contudo, o entendimento deste último precedente foi proferido pela primeira turma, em decisão não unânime, ou seja, sem efeitos vinculantes ou superação do entendimento firmado no Pleno. E agora, passando ao mérito, entendemos que a solução da controvérsia passa justamente pela análise do direito à livre iniciativa, do direito à atividade econômica, do direito ao crédito do proprietário locador e do direito à moradia do fiador nos contratos de locação de imóvel comercial. Não entendo que aqui haja a questão que se possa tratar, a não ser de várias formas, da dignidade da pessoa humana. E não nos parece próprio, portanto, a ampliação dos contornos do artigo 6º da Constituição Federal, posto que cuida-se de norma pragmática, de cunho social, que deve ser concretizado por meio de políticas públicas, sem que o encargo, naturalmente, recaia sobre o setor privado. E, com todo respeito, a segurança jurídica, a livre iniciativa, o trabalho, o livre-arbítrio, o direito à atividade econômica são princípios constitucionais de mesma hierarquia do direito à moradia, que não é absoluto. A livre iniciativa é inerente à liberdade individual, é inerente à dignidade da pessoa humana. E a fiança, Excelências, é sempre voluntária. O fiador é livre para dispor de seus bens sem tutelas. Isso significa também dignidade da pessoa humana, com todo respeito. Além disso, a permissão legal para a penhorabilidade é aplicada desde o início da vigência da lei. E a modalidade foi muito bem aceita. Promoveu o mercado não apenas de locação, como também a economia dos pequenos. E por isso significa, como já disse, 90% dos contratos de locação. E por quê? Por ser a forma mais econômica de garantia desses contratos, para desonerar tanto o locatário e fiador de gastos extraordinários, como registros, averbações. E é a única modalidade gratuita.
As demais são onerosas, que causam verdadeira barreira no empreendedorismo de entrada, com efeitos para a economia e para o desenvolvimento social. E falamos aqui novamente de dignidade da pessoa humana. É a modalidade mais utilizada pelos micro, pequenos e médios empresários, como bem ressaltou o ministro Luiz Roberto Barroso no precedente que citei aqui, o 605.709. Aqui reside uma das principais fontes de construção da dignidade da pessoa humana. Por quê? A evolução da economia com essa modalidade de garantia repercute na geração de empregos e na fuga da informalidade. Eventual revés, excelências, beneficiará quem? Somente o setor de seguro-fiança, cujas empresas nem sempre aceitam as propostas encaminhadas, especialmente aquelas feitas pelos locatários que têm registros negativos nos órgãos de proteção do crédito ou baixa pontuação na tabela de riscos. Estamos aqui defendendo a dignidade da pessoa humana. Estamos defendendo um sistema acessível, norteado pela boa-fé objetiva, em que as partes observem o dever de zelo, de cooperação e de confiança. No caso concreto, o fiador fez a garantia, mas quando chamado a honrar compromisso, não, apresentou oposição. Ou seja, ofereceu um bem em fiança já disposto a não honrar o compromisso, a não honrar o prometido. Eventual revés, portanto, excelências, com todo respeito, se converterá em estímulo para o fiador não cumprir aquilo que se obrigou. Servirá de desestímulo à boa-fé objetiva, que acarretará imediata insegurança jurídica nos credores, que firmaram seus contratos com base na lei e na jurisprudência pacífica e dominante dos tribunais, e também desse acesso à corte. E assim assentou o eminente ministro Nunes Marques, no precedente 1.303.711, quando destacou que, abre-se as aspas, a circunstância de o fiador ou haver oferecido voluntariamente a garantia em contrato de locação, mesmo de imóvel comercial, desautoriza a invocação do postulado da impenhorabilidade da propriedade em análise, e admitir o contrato se constituiria, a um só tempo, em clara violação do princípio da boa-fé objetiva. Também peço licença para destacar, porque penso que não há que se falar em desproporcionalidade, o judicioso trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no precedente 605.709, aqui já bem destacado, diz Sua Excelência, o dispositivo legal é razoável ao abrir exceção à fiança prestada voluntariamente para viabilizar a livre iniciativa. Estamos falando aqui de livre iniciativa, de imóvel comercial. Ninguém é obrigado, disse Sua Excelência, a prestar a fiança em contrato de locação de imóvel comercial. Se o faz, porém, no exercício constitucionalmente protegido de sua autonomia de vontade, e aí está a dignidade, poderá ter seu imóvel penhorado para o pagamento de dívidas não quitadas pelo locatário. E também aqui quero destacar do ministro Dias Toffoli, no mesmo precedente. Não há que olvidar, inclusive, da função do Instituto de Direito Civil da Fiança, em que essa que tem sua origem no direito romano, vez que vem a ser uma garantia securatória do credor, que deposita sua fé na pessoa do fiador, a quem incumbe cumprir a Constituição contratada, caso a obrigação contratada, caso o devedor principal não a cumpra. Adotada a subsidiariedade da obrigação do fiador a partir de Justiniano, em momento algum, até a data de hoje, as regras civis imputaram ao fiador o dever de prestar as mesmas garantias patrimoniais que o afiançado, ou vice-versa. Trata-se de uma obrigação livremente assumida pelo fiador nos termos do artigo 818 do Código Civil. E também o ministro Gilmar Mendes, peço licença, e já
com escusas de cansá-los, mas entendo importante também essa passagem do texto do judicioso voto do ministro Gilmar Mendes no 407.668, de Sua Excelência, e não podemos deixar de destacar e ressaltar um princípio que, de tão elementar, nem aparece no texto constitucional: o princípio da autonomia privada, da autodeterminação das pessoas, que é um princípio de que integra a própria ideia ou direito de personalidade. E aqui reside a dignidade da pessoa humana. Nada, excelências, mais importante do que a liberdade numa sociedade cujo norte... Nada mais importante numa sociedade cujo norte é a liberdade com responsabilidade. E há um dado que eu gostaria ainda de ressaltar, que é importante e que me foi trazido pelo setor, que merece ser levado em consideração, é que somente 0,2% das execuções chegam a penhorar o bem da família do fiador. E assim, forte nos argumentos, pede-se o desprovimento do presente recurso e, caso essa excelsa corte entenda em provê-lo, roga-se pela fixação de efeitos prospectivos nos termos do parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, dada a alteração de jurisprudência dominante nos tribunais, para que seja preservada a segurança jurídica, a proteção da confiança e o interesse social. E aqui eu encerro agradecendo a sempre elegante atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Admar Gonzaga. Agora eu vou dividir o tempo dos Amite Curiae. Eu dobrei o tempo e sobejam 4 minutos de 30 minutos para os Amite Curiae, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Associação Brasileira das Administradoras. Então, falará pelo Amicus Curiae, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, doutor Fábio Pelizaro, que disporá do tempo regimental de 4 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Está me ouvindo? Estou muito bem. O advogado excelentíssimo senhor ministro presidente, ministro dos Fux, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República, colegas advogados, senhora secretária da sessão, senhoras e senhores servidores, eu serei breve em face do tempo compartilhado. É uma especial honra, pela vez primeira, ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal, mesmo que por videoconferência. Nesse caso, uma Amicus Curiae representando a entidade CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Não só como profissional da advocacia, que desempenho com muito orgulho, mas também, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e o próprio ministro Luiz Fux, na academia, atuando como professor no curso de Direito da Universidade do Contestado, do estado aqui de Santa Catarina, e lá se vão 20 anos. Parabenizo ainda o Supremo Tribunal Federal, através de Vossas Excelências, pelo lançamento da revista Suprema, que certamente terá importância ímpar para a evolução do campo jurídico. Pois bem, doutor Fábio, a CNDL, somente para contextualizar, doutor Fábio, ela tem como... Doutor Fábio, uma observação. Pois não. O senhor está me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Tem só uma observação, é que são 4 Amicus Curiae. Então, na verdade, nós dividimos os 30 minutos pelos 4. Então, Vossa Senhoria dispõe de 7 minutos e meio, e não 4. Ok. Excelência, eu agradeço. Eu não irei utilizar os 7 minutos. Mas, obrigado, ministro. Como eu estava dizendo, a CNDL, só para contextualizar,
ela tem como princípios fundamentais a representação do varejo, fomentando diretrizes nas atividades econômicas, políticas e sociais. Ela defende o princípio da liberdade no campo político, sob a forma da democracia, e no campo econômico, pelo primado da livre iniciativa. A controvérsia, de forma sucinta, ela gira em torno da impenhorabilidade de bem de família, de fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Como já foi dito da tribuna, dentre as 4 modalidades de garantias locatícias elencadas no artigo 37 da Lei 8.245/91, a fiança ela é a mais recorrente, justamente por se constituir em um procedimento simplificado e, principalmente, desprovido de qualquer ônus. Cumpre ser ressaltado que o impacto direto do julgamento ele se dará no sentido de ser acatada a tese da impenhorabilidade, provocar alterações drásticas na dinâmica do ramo das locações comerciais, tendo em vista que referida modalidade ela deixará de ser aceita pelos locadores, afetando, inclusive, os contratos futuros por torná-los mais complexos e os já existentes, exigindo que a modalidade de garantia contratual ela seja substituída por outra mais onerosa. É importante destacar, excelências, que a maioria dos fiadores, odiernamente, como também já foi dito, eles consistem nos próprios sócios das empresas jurídicas que figuram como locatárias. E, por isso, apresentar uma outra modalidade de garantia, que não a fiança, ela resultará em um encarecimento da operação comercial do locatário. Existem pesquisas para avaliar este impacto. Já se apurou que no universo de cerca de 20 mil contratos comerciais, dentre as de menor porte, 78% dessas garantias, elas são garantidas pelos próprios fiadores. E dentre essas, mais de 90% com os sócios na condição de garante dessa relação locatícia. O objetivo é minimizar os custos econômicos das empresas e, assim o fazendo, maximizar o emprego dos recursos financeiros na própria atividade empresarial. Diante do exposto, excelências, e em consonância com o princípio da razoabilidade, para que houvesse uma substituição de garantia em um contrato locatício, as modalidades apresentadas pela lei, elas deveriam estar aptas a serem menos onerosas, menos penosas, o que não acontece. Esse custo decorrente dos outros modos de garantia impossibilitaria que, principalmente, micros e pequenos empresários arcassem com as despesas, desestimulando, assim, o empreendedorismo e impactando, dessa forma, a própria economia. O CAGED, que é ligado ao Ministério da Economia, ele demonstrou que os pequenos negócios foram responsáveis pela criação de cerca de 71,8% das vagas de empregos criados com carteira assinada entre julho de 2020 e 2021. Ao arremate, excelências, a fiança ela consiste em um mecanismo de concretização do direito constitucional à livre iniciativa. Pelo exposto e finalizando, e diante dessas considerações, requer-se o desprovimento do recurso extraordinário. Agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio Perizarro. Falará agora pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, ABAD e ABAME, o doutor Rubens Carmo Elias Filho, que disporá do tempo regimental de 7 minutos e meio. Em pauta, excelentíssimo senhor ministro, presidente e demais ilustres ministros desta colém da Câmara, é uma grande honra estar nesta oportunidade, tratando de um tema de tamanha relevância para o mercado e para toda a sociedade. Na qualidade de Amicus Curiae, tivemos a oportunidade de disponibilizar pequenos memoriais, inclusive trazendo dados relevantes do mercado imobiliário, representando a BMI e a ABAD, que são entidades que congregam centenas de administradoras que, nesta qualidade, administram dezenas de milhares de imóveis de locações
E essas locações, elas têm, em sua grande maioria, também a predominância da fiança como garantia dos contratos de locação, que por si só, com devido respeito, leva desde já o entendimento de que não merece qualquer alteração de entendimento quanto ao tema a hora tratado. Eu não poderia deixar de, tendo sido, inclusive, estagiária em administradora e tendo iniciado minha vida profissional em 1990 na Rua Senador Feijó, ao lado da Praça da Sé, no escritório ainda do meu saudoso pai, que hoje faria 88 anos, ali em 90, antes da lei do inquilinato atual, eu ali já verificava as inúmeras locações e as dificuldades que os inquilinos tinham antes do advento da Lei 8245 de 91. O fato é que antes desta lei, um imóvel colocado no mercado, tínhamos inúmeros inquilinos interessados, pouca oferta, muita demanda e exigências enormes para todos os inquilinos. Com um fiador que, quando se pedia a documentação do inquilino, logo se pedia, olha, o fiador precisa ter no mínimo 2 imóveis, presente seu imposto de renda, imóvel na capital, todo um lastro documental importante. Eram muitas exigências, porque era pouca oferta e muita demanda. Os aluguéis, eles giravam em torno de 1 a 1,5% do valor do imóvel. Atualmente, nós trabalhamos com 0,3%, 0,4% do valor do imóvel. O fato é que a lei do inquilinato de 91, construída a muitas mãos, entre elas, inclusive, da Associação dos Inquilinos Intranquilos, ela trouxe, sem dúvida nenhuma, equilíbrio para o mercado, de modo que trouxe, por meio de um equilíbrio de forças, uma solução equilibrada, adequada, reduzidos os litígios, recursos sem efeito suspensivo, que acabaram também com a procrastinação. Esta lei do inquilinato, ela traz segurança jurídica às partes e quem ganhou com ela? A própria sociedade. A sociedade que viu a redução de litígios, milhares de imóveis introduzidos no mercado para locações com altíssimos investimentos, valor do aluguel muito menor do que era no passado. A sociedade ganhou, o inquilino ganhou. É uma lei madura com mais de 30 anos, que regula locações que vão do menor valor a enormes imóveis, indústrias, inclusive fomentando o mercado de capitais. Entre as medidas que foram introduzidas pela lei, foi exatamente o inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, esta lei do que trata do bem de família obrigatório, que protege efetivamente a dignidade da pessoa humana. E esta lei excepcionou exatamente a penhora do único imóvel do fiador em contrato de locação residencial ou comercial. Data vênia, não há qualquer distinção na lei. Não se tem conhecimento, excelências, de que esse dispositivo, desde 91, tenha sido objeto de qualquer arguição de inconstitucionalidade em controle concentrado, tampouco em caráter preventivo pelo Congresso Nacional. Apenas com a emenda constitucional 26, o tema passou a ser, então, objeto de discussão com a introdução do direito à moradia entre os direitos sociais, mas que ensejou de maneira muito concreta o tema 295 no STF, que assegurou a constitucionalidade do dispositivo. É importante, então, agora que se revisita o Instituto, entender que esta norma, ela, na realidade, só veio a ser discutida em controle de constitucionalidade difuso. Diante do quê? Diante do inadimplemento, diante de execuções de aluguéis, diante de manifesta contradição entre a obrigação assumida e a manifestação expressa da vontade em contratos por aqueles que não desejam cumprir as suas próprias obrigações. E é nesse contexto, excelências, que uma inadimplência que é ínfima e mínimas pessoas que ficam inadimplentes que podem colocar em xeque todo um sistema de segurança jurídica adequada da lei do inquilinato, colocando em xeque a melhor solução para o próprio inquilino, que é uma fiança
como um instituto que evita custos e mais uma fiança concedida em sua maior parte pelo próprio sócio da pessoa jurídica. Diga-se aqui, excelências, de que não se trata, na realidade, de uma fiança gratuita, mas uma fiança interessada. Quem concede a fiança tem interesse na manutenção daquele contrato de locação, não se pode olvidar a respeito. Importante que se fale, excelências, de que essa proteção, que se protege aqui o direito, a própria Constituição Federal, a liberdade, a manifestação, a livre disposição, a livre iniciativa, e quando se autoriza a penhora do único imóvel do fiador, está se prestigiando a livre iniciativa, a liberdade, preservando o mercado e assegurando que a oferta de imóveis se mantenha estável e crescente, de não cabendo, então, prestigiar aquele inadimplente, que é a menor parte, em detrimento de toda a sociedade. Afastar a penhora, excelências, prejudica o próprio locatário. Afastar a penhora não traz, em qualquer momento, benefícios para a moradia. A moradia é um direito social, norma programática, endereçada ao Estado, não podendo afetar aos próprios particulares que confiaram o seu imóvel àquele fiador. Não há que se falar também em violação à isonomia. Não há isonomia na relação entre locatário e fiador. No binômio obrigação-responsabilidade, verificamos claramente que são relações jurídicas distintas do obrigado locatário para o fiador, que, de maneira espontânea, respondeu patrimonialmente por este cumprimento das obrigações assumidas pelo locatário. Diante desses pontos e tantos outros que gostaríamos de expor, mas cumprindo o tempo aqui, se aguarda, excelências, que se preserve o instituto da fiança, a penhora do único imóvel do fiador, para a segurança das relações inquilinárias com o improvimento do recurso extraordinário. Agradeço imensamente a atenção de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Rubens Carmo. Passo agora a palavra ao Amicus Curiae, Associação Brasileira de Shopping Centers, doutor Sérgio Vieira Miranda da Silva. Excelências, boa tarde. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, eminente procurador-geral da República, colegas. Falo pela Associação Brasileira de Shopping Centers e nós gostaríamos de trazer para vossas excelências 3 pontos de dados concretos do setor de shopping centers que entendemos seriam relevantes para avaliação e tomada de decisão em relação a esse caso específico. O primeiro ponto, excelências, é o de que, de fato, a fiança é a modalidade de garantia mais prestada nos contratos de locação em shopping centers. Em alguns empreendimentos, essa modalidade de garantia está presente em mais de 90% das locações contratadas. Isso leva à conclusão de que uma alteração do entendimento do status quo em relação à fiança causará, de fato, um impacto grande no setor. Um segundo dado concreto, que consta de uma nota técnica, inclusive, que foi juntada à nossa manifestação de Amicus Curiae, é em relação ao custo de uma modalidade de garantia alternativa à fiança. No caso, o economista da Brás fez uma avaliação de quanto custaria um seguro-fiança. A conclusão é de que o seguro-fiança pode chegar a até 25% de acréscimo no custo total de ocupação de uma loja no período de um ano. Quer dizer, o custo total de ocupação ele inclui aluguéis, encargos, IPTU. Isso poderia ser aumentado em 25% no ano, caso o locatário tenha que substituir a fiança por uma modalidade alternativa, uma das mais usadas depois da fiança, que é o seguro-fiança, sem contar nas dificuldades de contratação desse seguro-fiança. Como bem disse o colega que me antecedeu, o seguro-fiança muitas vezes depende de uma avaliação de crédito
do próprio garantidor, que muitas vezes não consegue obter o score de avaliação para ter essa modalidade de garantia, né? Um terceiro ponto também que gostaríamos de trazer para Vossas Excelências é que nos shopping centers, a maioria das lojas é de pequenos empresários, né? No censo da Abrace de 2018, foi apurado que praticamente 65% das lojas são as chamadas lojas satélites. Ou seja, aquela loja do pequeno empresário, do pequeno franqueado. E é justamente este empresário do shopping center que vai ficar mais prejudicado, porque vai ter maior dificuldade de achar um fiador apto, né, com 2 bens para a garantia da locação, ou terá um aumento expressivo no seu custo de ocupação, dificultando o seu negócio. Terá que reduzir margens, enfim, ou até mesmo inviabilizar a consecução da sua própria locação. Também gostaria de ressaltar que, também no âmbito dos shopping centers, a maioria dos fiadores são os próprios sócios das empresas locatárias, que têm plena capacidade de gerenciar o risco do seu negócio e da alocação e da garantia prestada. Não estamos falando aqui de uma pessoa, um terceiro, que vai acordar da noite para o dia sendo desalijado do seu imóvel. Não, é o próprio empresário que administra o seu negócio e tem capacidade também de administrar a garantia ofertada. Então, isso, na maioria dos casos, em shopping center também é válido. Então, são esses 3 pontos, excelência, que reputamos importantes para análise de decisão. E fazendo já uma menção final, caso haja realmente uma mudança de entendimento pela impenhorabilidade do único bem do fiador, gostaríamos que Vossas Excelências ponderassem a necessidade de uma modulação dos efeitos dessa decisão para que só valha a partir do trânsito julgado dessa mudança, porque uma mudança impactará enormemente o parque de locação existente hoje no âmbito dos shopping centers e no país, tornará as garantias desprovidas das suas características necessárias e implicará em que os locatários tenham que substituir essas garantias sob pena de terem o pedido de despejo por parte dos locadores. Então, em amor ao princípio da segurança jurídica, que, se houver esse entendimento, no final que haja uma modulação dessa decisão. Acho que são esses os elementos que seriam importantes para trazer em nome da Abrace. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Sérgio Vieira Miranda da Silva. Antes de passar a palavra ao último dos amici-curiae, que é a Confederação Nacional do Comércio, eu verifico que o doutor Admar pede a palavra. Sim, presidente. É matéria de fato, doutor Admar? É só apenas para uma retificação em dever de lealdade com a Corte. Eu fiz uma afirmação sobre aquele 0,2% das execuções medidas no segmento. Na verdade, apenas 0,2% chegam à asta pública. O restante, em geral, é resolvido com o pagamento da pendência pelo locador, né? Quando a penhora vem, traz o dinheiro e resolve a questão. Tá? Então, é apenas isso para retificar e pelo meu dever de lealdade com a Corte. É só isso. Pois é, você me ia perguntar de onde vem, qual a fonte. Qual seria a fonte, doutora Admar? A fonte são justamente os amici-curiae, que acabaram de me passar e me corrigir isso. Mas os amici-curiae, por sua vez, têm isso baseado em que fonte, esse percentual? Só um minutinho que eu já passo para Vossas Excelências. 0,02. 0,2. 0,2% chegam à asta pública. E a fonte, só para não... Porque já que Vossa Excelência interveio em matéria de fato, né, só para nós termos... Pois não, já vou trazer a Vossa Excelência. A fonte segundo aqui quem me
constitui uma rede avançada de locação, que pesquisa mais de 100 mil contratos de locação. É essa a fonte. Muito obrigado, doutor Admar. Passo a palavra agora ao amigo Scuri, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, doutor Ari Jorge Almeida de Soares, que também disporá do tempo regimental de 7 minutos e meio para a sua sustentação. Boa tarde, senhor presidente. Me ouve bem? Muito bem. Bom, uma boa tarde a todos. Presidente Fux, a quem parabenizo pela presidência desse Supremo Tribunal Federal no ano passado, primeira oportunidade que eu posso fazer isso. Gostaria também de parabenizar o ministro relator e parabenizar o ministro Gilmar Mendes por ser o decano da Corte. Demais ministros, né, sintam-se também cumprimentados na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ilustre procurador-geral da República, demais colegas. Falar por último é sempre um pouco complicado, mesmo na condição de amigo Scuri. Ainda mais porque fui antecipado por nobres colegas que esgotaram totalmente o assunto, né, me deixando um pouquinho só de margem de assunto. Mas eu falo pela Confederação Nacional do Comércio, né, que congrega, na qualidade de órgão máximo sindical, todas essas empresas, né, do ramo de administração imobiliária, né, e de administração imobiliária e de condomínios, enfim, um guarda-chuva imenso, totalizando aproximadamente, segundo informações, 74 mil empresas, gerando 800 mil empregos, né, diretos, né, e através da Câmara Brasileira de Serviços de Imóveis e Comércio Imobiliários, a CNC atua ativamente e colabora efetivamente com a Suprema Corte para o deslinde das controvérsias, e espero fazê-lo nesse momento. A tese já foi posta, os recursos extraordinários foram citados pelo meu colega doutor Admar Gonzaga, a quem parabenizo pela sustentação, os RS 605 e 709, que foi qual abriu essa controvérsia, que é o Distinguish. Tivemos também a citação a outros RS, mas eu destaco logo de saída, que talvez não tenha sido falado pelos colegas, o RS 612, 360, cujo relatora foi a ministra Ellen Grace, onde ficou sedimentada e gestada o tema 295, né? E é exatamente o tema 295 que se encontra rígido hoje, nessa corte ainda, que foi originado de uma locação comercial. Exatamente o assunto nesse processo originou-se de uma locação comercial, a manutenção da penhora do bem único do fiador dado em garantia ao contrato de locação, né? Citou-se aqui todos os direitos, né? O social, a moradia, enfim, um direito fundamental de segunda dimensão, mas há uma equivalência entre todos esses direitos ao direito de empreender, da livre iniciativa, à autonomia da vontade. Isso já ficou muito bem exposto, senhor presidente, pela mensagem passada pelos meus colegas. E eu vou avançar, né, e já partir, obviamente, para a autonomia da vontade, que é um ato totalmente privado, pessoal, o fiador conceder a fiança. Esse é um ato personalíssimo. Ele concede ou não concede. Cabe a ele decidir isso. E aqui fica um momento de reflexão que eu trago aqui para ajudar a Corte a fazer o deslinde da controvérsia. Como ficaria, né, admitimos apenas para fins de debate, como ficaria caso encerrasse a fiança nos contratos de locação comercial? Quem concederia essa fiança? Se outras fianças são custosas, economicamente falando, 85% das empresas no país, temos dados aqui no nossa divisão econômica,
são de pequenas e microempresas. E outra coisa, nos contratos sociais dessas empresas, em sua grande maioria, é vedada a fiança e até mesmo a caução. Como proceder, como digerir e como ornamentar a extinção da fiança, impactando em 85% dessas empresas. As empresas terão que se socorrer de seguro-fiança, terão que ter o crédito aprovado, terão que fazer caução de 3 aluguéis, quando até mesmo o pequeno empreendedor, que é a sua grande maioria, não tem recurso nem mesmo para abrir um negócio. Às vezes abre um negócio com um empréstimo de um parente. Isso tudo tem que ser levado em consideração, senhores ministros, pela análise da matéria, porque não está aqui querendo se colocar o direito à moradia em segundo, terceiro ou quarto plano. Muito pelo contrário, fomentando o empreendedorismo, vai gerar mais direito à moradia, seja ela pela propriedade, pela locação, pelo comodato de um parente prestar. O direito à moradia não vai acabar nunca. Temos consciência disso e a Confederação Nacional, inclusive, como o senhor presidente até mencionou aqui numa entrevista recente no E Agora o Brasil, né, onde a CNC também participa, abre aspas, Vossa Excelência, senhor presidente, disse, hoje um dos eixos da minha gestão é o ambiente de negócios. E nesse aspecto é muito importante se transmitir ao investidor segurança jurídica. Investidor, me permita fazer uma pausa, é em todos os segmentos. Não importa se é o industrial, se é o do comércio, se é o do transporte. Há que ter segurança jurídica sempre. E Vossa Excelência prossegue. Como é que se garante segurança jurídica? Com o parlamento evitando uma orgia legislativa, porque isso deslegitima a lei. A cada dia, 4 leis diferentes, haja conhecimento enciclopédico. Nós, por dever de ofício, devemos conhecer umas 14 mil leis. E é exatamente nesse trecho, porque a orgia deslegitima a lei. Então, senhores ministros, a CNC, no intuito de enaltecer esse debate, obviamente, de esclarecer a Vossa Excelência que existem 74 mil empresas e 800 mil empregos diretos que vão sofrer um abalo efetivamente monstruoso. E caso Vossas Excelências venham a entender que deverá haver esse estímulo, como disse meu colega Sérgio, que me antecedeu, deverá haver a modulação desses efeitos a partir do trânsito julgado, da decisão, e até ampliaria para respeitar os contratos já celebrados até a data do trânsito julgado da decisão. Bom, são essas as palavras que a Confederação quis se manifestar de uma maneira bem clara e objetiva e esperando que seja mantida a fiança. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ari Jorge. Agora falará pela Procuradoria-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Em pauta, recurso extraordinário 130.73.34, José Fernando Neuber contra Renato Gildo Primazzi Júnior, assessoria comercial. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento suas excelências, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, no particular o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ao fundo, bandeira do Brasil senhores advogados e advogadas presentes, servidoras e servidores. Um quadro com a fachada o recurso extraordinário em julgamento, o leading case do tema 1127 da sistemática da repercussão geral, discute a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Trata-se de um distinguish em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do tema 295 da repercussão geral, quando essa egrégia Corte Suprema firmou a seguinte tese: é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3º, inciso 7 da Lei 8.009, de 1990,
com o direito à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional número 26 de 2000. Naquele caso, tratava-se de penhora de bem de família em contrato de locação para fins residenciais. E friso residenciais em razão do distinguish aqui suscitado. No presente caso, a situação, portanto, é distinta, pois a locação é para fins comerciais envolvendo outros valores constitucionais, especialmente a livre iniciativa e a autonomia contratual. Assim, o direito fundamental à moradia, em sua dimensão negativa, assegura ao indivíduo o direito de não ser privado de maneira indevida e arbitrária de uma moradia digna. Na dimensão positiva, impõe-se ao Estado o dever de adotar medidas que assegurem a proteção de um patrimônio mínimo. Esta é a célebre lição do ministro Luiz Edson Fachin, que eu peço vênia para repetir, quando, há 20 anos, escreveu sobre o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. A Constituição de 88, abro aspas, é a dignidade humana como princípio fundante, tutela uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna. Em outras palavras, segundo ainda o magistrado do professor, atual ministro Fachin, opera-se uma transposição da relação jurídica de um paradigma creditício para o marco da proteção do ser humano. É a primazia do ser sobre o ter. No mesmo sentido, era a lição do professor Ricardo Lobo Torres quando discorria sobre o mínimo existencial. As condições materiais de existência não podem retroceder aquém de um mínimo vital. A ideia nasceu no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, mas há muito vem sendo acolhido por este egrégio Supremo Tribunal. Pois bem, senhoras ministras, senhores ministros, visando proteger o direito à minoria, a Lei 8.009 estabelece a garantia da impenhorabilidade do bem de família. E o artigo 3º do mesmo diploma legal prevê hipóteses que excepcionam esta mesma garantia, admitindo, no inciso 7, a penhora do bem familiar por obrigação decorrente de fiança concebida em contrato de locação, sem especificar o tipo de avença locatícia. Os tradicionais cânones da hermenêutica clássica estabeleceriam que onde o legislador não distinguiu, descabe ao intérprete fazê-lo. Nem tudo, porém, é tão simples. Aqui não se trata de perquirir a mens legis ou a mens legislatores. No caso em apreço, a interpretação há de ser a constitucional. A questão está circunscrita, data vênia, a saber se os ditames constitucionais acomodam a iniciativa do legislador de vulnerar o bem de família do fiador em locações comerciais. Este é o tópico, este é o distinguish, vulneração de bem de família do fiador em locações comerciais. As exceções à garantia da impenhorabilidade do bem de família configuram restrição ao direito fundamental à moradia e, para que sejam válidas, hão de ser proporcionais, ou seja, adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No caso de locação comercial, que é o que se trata, a penhora de bem familiar do fiador é, a priori, desproporcional, pois há meios de proteção ao crédito menos lesivos ao direito de moradia do fiador, como a pactuação de um seguro-fiança ou o estabelecimento de caução. Havendo meios menos lesivos, a medida de penhora se afigura desnecessária e, por conseguinte, desproporcional. Assim, na colisão entre o direito à moradia de um lado e a livre iniciativa e autonomia privada do outro, há de prevalecer, no caso vertente, a tutela do núcleo essencial do direito à moradia.
destaco que, nesses casos, a oferta do bem de família como garantia da locação data vênia não é válida, pois o ato do fiador implicaria disposição de direito fundamental, direito cuja eficácia há de ser observada também no plano horizontal. Recentemente, esta Suprema Corte, ao efetivar o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, afastou a validade de ato de proprietário de pequena propriedade rural que ofereceu seu bem em garantia. Isso consta do ARE 10.38.507. Ubi idem ratio, ibi idem ius, diziam os latinos, onde existe a mesma razão fundamental, há de prevalecer a mesma regra de direito. Aliás, a parêmia romana já foi expressamente endossada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 666.418, no agravo de São Paulo. Por outro lado, é preciso aqui ressalvar a situação da fiança onerosa, na qual o fiador é remunerado pelo risco inerente ao negócio assumido. E, neste tipo de garantia prestada, há de ser considerada na pactuação do preço pago do negócio. A situação, portanto, especialmente da fiança remunerada ou onerosa, é distinta da fiança gratuita. E há a possibilidade de penhora de bem familiar já não se afigura desproporcional, pois as partes precificaram o risco. Nessa hipótese, que não se confunde com a anterior, há de se prestigiar a data vênia, a livre iniciativa e a autonomia privada contratual. Conclusivamente, pode-se dizer na linha de Frederick Miller que norma extraída do texto do artigo 3º, inciso 7 da Lei 8.009, de 90, só admite penhora de bem de família em contrato de locação comercial, na hipótese de haver garantia por meio de fiança onerosa. Parece ser ao Procurador-Geral o caso de proceder a uma interpretação conforme, de modo a expungir do âmbito de aplicação o contrato de locação comercial, conservando-se, entretanto, a inoponibilidade do bem de família nos processos judiciais que versem hipótese de fiança onerosa. Em face do exposto, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, apresenta a seguinte tese: é impenhorável o bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tendo em conta a prevalência do direito à moradia frente aos princípios da autonomia privada, contratual e da livre iniciativa, salvo no caso de fiança onerosa. Muito obrigado. Agradeço a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, e tendo em vista o tempo que remanesce para a votação ser exíguo, eu pergunto a Vossa Excelência, Ministro Alexandre, se devemos suspender ou Vossa Excelência vota agora. Presidente, certamente eu não conseguirei votar nesses 7 minutos. Se Vossa Excelência quiser antecipar em 7 minutos o nosso intervalo, para mim não há nenhum problema. Então, tá bom. Então, assim o farei. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos e, quando então, voltaremos para ouvir o voto de Vossa Excelência e prosseguir com a votação dos demais. Está suspensa a sessão.